Salve, rapaziada, estamos aqui no Revela Doc, Dr. Lucas Jankauskas, tá aí, dá um salve para a rapaziada aí, doutor. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma sessão de perguntas. A gente espera poder esclarecer as dúvidas aí, aumentar o leque de conhecimento do pessoal para que os resultados possam vir de maneira ainda melhor. Primeira pergunta é do Luiz Otávio, de Santos, São Paulo. Sou obeso em fase de emagrecimento e utilizo cardio em jejum tomando Franol. Gostaria de saber se isso ajuda e se pode me trazer algum malefício à saúde. Na realidade, quando a gente fala em atividade aeróbica em jejum, que é o famoso AEG aí que todo mundo conhece, a gente pressupõe que essa atividade física ela deve ser feita em baixa intensidade. Baixa intensidade não significa passeio, né? Não é um treino leve. A baixa intensidade é cerca de 70% a 75% da frequência cardíaca máxima. Na prática, como que a gente mensura isso daí? Imagina que eu esteja na esteira ou esteja fazendo uma caminhada em ritmo forte e esteja conversando com o meu parceiro do lado. À medida que eu ficar ligeiramente ofegante para falar, eu paro de falar e mantenho aquela zona de intensidade. Isso na prática é uma maneira que a gente usa para saber se está na intensidade correta. Se tiver um monitor cardíaco, melhor ainda. A gente pode se basear por essa faixa de 70% a 75% da frequência cardíaca. Essa é uma zona de intensidade onde o recurso energético para treinar, ou seja, o combustível que a gente vai usar para o treino, ao invés de ser carboidrato, glicogênio muscular, vai ser a gordura, né? E se eu anteceder esse período aí com o jejum, eu vou potencializar a queima da gordura. Então o AEG, o aeróbio em jejum, feito pela manhã, ou eu posso simular essa condição de jejum em algum outro horário do dia como eu queira, é interessante para perder gordura por conta dessa estratégia aí. Em baixa intensidade, a via predominante de consumo energético é a gordura. Boa. E o uso do Franol, doutor? Ele perguntou. Em jejum. Não só ele, mas como diversas outras substâncias podem auxiliar esse processo. O que eu tenho que lembrar é o seguinte: eu não posso ter nenhuma substância muito estimulante a ponto, porque o que acontece? O jejum prolongado, e aí vai uma dica para quem faz o jejum intermitente. O jejum, quando ele é muito prolongado, ele aumenta os níveis de cortisol. Cortisol muita gente conhece como sendo o hormônio do estresse, mas na realidade não é só estresse que aumenta cortisol. O jejum prolongado é um desses fatores. E qual que é o problema do cortisol aumentar? O cortisol é um hormônio que queima massa magra e armazena gordura, ou seja, ao contrário do que a gente quer. A gente quer perder gordura e aumentar a massa magra, né? Então é interessante ter os níveis de cortisol baixos. Se eu vou fazer um aeróbico em jejum, como o próprio nome diz, eu estou em jejum, então eu já tenho naturalmente os níveis de cortisol mais altos, né? É interessante que eu não use muita substância estimulante de maneira que eu consiga manter os níveis de cortisol controlados sem que haja um aumento muito abrupto. Por quê? Porque isso vai pôr em xeque a minha massa magra, que é o que a gente não quer. A gente quer queimar gordura com a AEG e não queimar massa magra. Então é interessante às vezes usar uma carnitina, um modulip, um moruzil, aí tem diversos ativos, né? Mas tomar cuidado com cafeína, com substância muito estimulante, alguns derivados de anfetamina, efedrina, esses daí realmente podem, não só podem, como provavelmente irão pôr em xeque a massa magra do indivíduo. Vamos lá. Segunda pergunta, fomos longe, hein? Virgílio Neto, de Dublin, na Irlanda. Caramba, doutor, onde a gente está chegando? Internacional. Onde a gente está chegando? Queria saber se comer e logo em seguida ir dormir faz mal, pois tenho mania de ficar acordado e fazer uma refeição e logo em seguida dormir. Não tem problema nenhum, né? Na realidade isso é parte do processo de desmistificar algumas informações aí. A gente vem batendo nessa tecla. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo treinou no final do dia, como é prática habitual de muita gente. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: para eu treinar, fazer um treino voltado para hipertrofia, um treino de alta intensidade,
A gente acabou de falar no vídeo anterior aí que durante o AEG, né, o aeróbio em jejum, a gente treina em baixa intensidade. Quando a gente busca hipertrofia, a gente já treina em alta intensidade. Na alta intensidade, o combustível que a gente usa para treinar ele vem do carboidrato, né? O carboidrato está armazenado no músculo, ele costuma receber o nome de glicogênio muscular. Então, durante um treino de musculação, basicamente o que a gente consome como energia é o glicogênio muscular. Isso dura aproximadamente 45, 50 minutos no máximo, né? Então, assim, qual é a necessidade que o meu organismo tem pós-treino? A primeira necessidade, sem dúvida nenhuma, é repor esse estoque de glicogênio. Porque o corpo ele pensa o seguinte: está faltando energia, a minha energia foi consumida durante o treino. O organismo ele não sabe se você vai inventar de treinar de novo, se você vai sair correndo para pegar um ônibus, ele sabe que está faltando energia e precisa reabastecer esse estoque. Isso depende prioritariamente de carboidrato. Então, primeira necessidade pós-treino não é a proteína, como muita gente pensa, é o carboidrato. E a segunda necessidade, aí sim, é reparo muscular. Isso vai depender da proteína. O que é prática comum de muita gente? Pós-treino a pessoa toma só whey, ou whey com BCAA. Não faz uso do carboidrato, mesmo porque muita gente tem medo de tomar o carboidrato e engordar. Nessa hora o carboidrato não vai te engordar, ele vai servir para reabastecer estoque de glicogênio, reserva energética. E aí a proteína vai ser aproveitada exclusivamente para reparo muscular. Se eu ingerir só proteína no pós-treino, o que vai acontecer? Meu organismo vai pegar essa proteína e armazenar a proteína como substrato energético. Vai reabastecer a minha reserva de energia e a musculatura vai ficar descoberta. Então eu nunca vou ter um resultado muito significativo em termos de síntese proteica dentro do músculo buscando hipertrofia. O meu resultado em termos de hipertrofia vai ser muito baixo, né? Então, assim, acredito que a grande questão não é comer e dormir ou tirar o carboidrato antes da última refeição. É potencializar ou oferecer para o organismo aquilo que o organismo precisa. Mesmo porque a gente pode inverter a situação e falar: mas eu não treino no final do dia, eu treino no início da manhã. Perfeito, muita gente no início da manhã não consegue fazer uma refeição adequada pré-treino. Come qualquer coisinha e vai treinar. Então é importante eu ingerir o carboidrato à noite pensando no treino do dia seguinte, né? Os meus macronutrientes eles devem ser fracionados ao longo do dia e não é necessário retirar por completo o carboidrato à noite, que também não faz mal comer e dormir. O que o pessoal associa muitas vezes é a retirada do carboidrato implica em não ter insulina circulando no corpo. Isso pode promover um aumento na liberação do GH. Porém, esse aumento não chega a ter um resultado significativo em termos anabólicos, muito menos em termos de perda de gordura. Então essa história de tirar o carboidrato da última refeição ou evitar comer e dormir já caiu por terra. Isso não condiz mais com a realidade. Próxima pergunta vai do Arthur Lima, de São Vicente, São Paulo. Doutor, ele está perguntando, ele está na verdade afirmando que ele treina há 2 anos e sempre teve vontade de fazer um ciclo de uso de esteroides. E queria procurar um médico para não fazer besteira. Quais os caminhos que você acha que ele deve tomar? Então, quando o pessoal pensa em fazer um ciclo, na realidade já incorre no primeiro erro. Hoje em dia, do ponto de vista médico, a gente não trabalha mais com ciclos, né? Por quê? O ciclo, a gente presume que seja uma administração do uso de medicamentos sintéticos, alopáticos, e que em determinado momento se chegue num pico de concentração e depois as doses são retiradas gradativamente para dar chance do organismo voltar a produzir os hormônios de maneira natural. Hoje a gente tenta fazer o que a gente chama de protocolo hormonal. São administradas doses menores do medicamento por tempo mais prolongado e simultaneamente é feita uma sinalização em cima do eixo de produção hormonal para que a minha produção endógena, a minha produção natural, ela não seja interrompida, né? Então, o primeiro aspecto aí de orientação seria o seguinte: vamos deixar de lado um pouco essa questão de ciclo e tentar priorizar um protocolo, um segmento hormonal sob essa ótica que eu coloquei aqui. Outra coisa que é muito importante saber,
Quando a pessoa fala em fazer algum trabalho na esfera hormonal, existe um eixo de produção da testosterona, existe a testosterona que a gente conserva em estoque, existe a testosterona que de fato a gente usa para desempenhar função a nível celular e existe uma via de descarte. Então, de acordo com os meus hábitos diários, sono, qualidade de sono, qualidade da dieta, tipo, intensidade, frequência do treinamento, estresse, enfim, diversos fatores. De acordo com esses fatores, tem momentos em que eu estou produzindo mais testosterona, tem momentos que eu estou descartando mais testosterona. E o estoque basicamente oscila em razão desses fatores. O que eu oriento é fazer um mapeamento e um rastreio profundo a nível hormonal, para saber como está. Quando a gente fala em testosterona, testosterona é um marcador único, porém ele não pode nunca ser avaliado dessa maneira, isolada. A gente tem que avaliar esse cenário todo que compreende a testosterona, os hormônios que competem com ela, os hormônios que auxiliam. E aí de repente a gente vai ver formas de abordar essa questão, pensando em hipertrofia, onde a gente pode trabalhar com fitoterápico, com vitamina, com creme, com hormônio bioidêntico, ou de fato o hormônio alopático, sintético, né? Porém de maneira controlada e que não traga risco para a saúde. A próxima pergunta vai do Flávio Santos, também de São Vicente, São Paulo. Ele está perguntando se a metformina realmente contribui para a hipertrofia. Então, a metformina ela vai mais ou menos na mesma linha aí da própria insulina, que muito fisiculturista usa, né? Então, qual que é a ideia? É legal a gente entender um pouco o conceito fisiológico de como a coisa funciona. Cada vez que eu faço a ingestão de um carboidrato, o carboidrato ele pode ser um carboidrato simples, ele pode ser um carboidrato complexo, né, de baixo índice glicêmico, de médio, de alto índice glicêmico. Enfim, todo carboidrato ele pode ser considerado pertencente ao grupo dos açúcares. Então, em tese, todo carboidrato é um açúcar. E a partir da degradação dos carboidratos, que dependendo da fonte pode ser mais rápida ou mais lenta, o produto final, ou seja, entre aspas, né, esse açúcar, ele vai parar na corrente sanguínea. O que o corpo faz como medida de proteção? Se eu deixar açúcar, né, na corrente sanguínea, vai me ocasionar diabetes. Então, na tentativa de se proteger, o corpo ele produz insulina para recolher esse açúcar e armazenar o açúcar dentro das células. Se eu tiver com um consumo energético constante, se eu tiver numa condição de treino, se eu tiver recrutando esse armazenamento, essa fonte de carboidrato ela vai ser armazenada prioritariamente como reserva de energia. Se eu tiver um indivíduo completamente sedentário, esse recurso energético ele não vai ser armazenado como energia para a gente, ele vai ser armazenado como gordura, né? Então, qual é a ideia, por exemplo, da metformina? É minimizar o efeito do pico de insulina. Eu não vou produzir a insulina numa quantidade tão grande, uma enxurrada de insulina a ponto de ter uma grande concentração desse carboidrato na forma de gordura. Com relação à insulina, por exemplo, qual que é a ideia? Colocar o carboidrato mais rápido dentro da célula e armazenar mais rápido o estoque de glicogênio muscular, para que eu possa também, em consequência disso, puxar também a proteína mais rápido para dentro da célula e melhorar a minha síntese proteica, melhorar o meu processo de hipertrofia.